Então você tá achando que foi o Deadpool que inventou a chamada quebra da quarta parede no cinema, né? Lógico que não. Esse recurso é usado desde os primórdios, literalmente. E tem vários filmes clássicos ao longo dos anos em que quebram a quarta parede. Aliás, você sabe o que é isso, né? Não sabe. Não tem problema, vem comigo que eu vou te contar tudo agora nesse vídeo, vamos lá. Inés Peter aqui. Pra quem não sabe, vamos lá, quebrar a quarta parede é basicamente você dentro do filme ou da obra de ficção falando diretamente com a pessoa que tá assistindo o filme aqui de fora. Eu não tenho como quebrar a quarta parede porque eu já tô falando com vocês, mas é como, por exemplo, se eu estivesse encenando, tudo bem, como vai você? Vocês acharam disso, hein? E aí eu volto a falar, entende? Ou seja, eu falei com você, só que aqui eu já tô falando, tô quebrando a quarta parede. É como se realmente fosse uma quarta parede. Tô cercado, nesse lugar aqui agora, cercado, uma das paredes eu quebro e falei com quem tava de fora da quarta parede. Entende? Ah! Sim, exatamente. O personagem muitas vezes sabe que é um filme que tá dentro de uma obra de ficção, né? O que é estranho e bizarro, né? Mas também gera momentos maneiros, divertidos, né? Existem várias formas de fazer essa quebra da quarta parede, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora nesse vídeo, mas essa é uma técnica antiga, ok? Não é do Deadpool, não. Muita gente acha que é uma coisa do século XXI, né? Coisa novíssima. Definitivamente não é, como a gente vai ver agora logo de cara. Se liga. O Grande Roubo do Trem. O Grande Roubo do Trem é um filme de 1903. E não vi na pré-estreia. E não é de 1930, se eu ouviu direito, é 1903 mesmo. Nos primórdios do cinema, sabe aquela coisa de rodar assim? Ainda era cinema mudo. E esse é um dos filmes que deu origem aos chamados faroestes. É antes do faroeste existir, na real, pra você ter noção. Mas basicamente é um filme com cowboys, assalto a trem. Já tem todos os elementos clássicos do gênero. Mas como é que ele quebra a quarta parede, Peter? Simples. A última cena do filme é um cowboy sacando a pistola e atirando na direção da câmera. Na direção do público, na sua direção. Né? Você que tá vendo o filme, não é verdade? Parece uma coisa simples, né? Pra caramba, mas a gente tá falando de 1903. Então revolucionou o cinema e teve essa cena do tiro imitada várias e várias vezes. Lembra do 007, por exemplo? Né? Vindo, aí olha pro cano, né? Aquele cano lá, né? Pô, tá na abertura isso. Pois é, veio daí, desse filme. 007. 007 é Serviço Secreto de Sua Majestade. É o primeiro filme da franquia do James Bond, onde o agente secreto não foi interpretado pelo casca-grossa Sean Connery. Nesse filme, quem é o James Bond é o George Lazenby. Aliás, é o único filme do James Bond com esse cara, com esse ator. Já vi até um documentário sobre ele, né? Mas ele aproveita para meter logo de cara uma quebra de quarta parede. Logo no começo do filme, numa cena de fuga, o Bond simplesmente manda uma reclamação dizendo que isso nunca aconteceu com outro cara. E olha direto pra câmera. É óbvio que outro cara em questão é o Sean Connery, né, que tinha feito os outros filmes do 007. Por coincidência ou não, o Sean Connery voltou pra mais um filme depois desse. Mas que o James Bond, do George Lazenby, sabia que tava no filme? Pô, eu sabia, né? Psicose. E a gente vai agora pra mais um clássico, né? Psicose, do Alfred Hitchcock, que de certa forma deu origem até pra aquela série Bates Motel. Obviamente por causa do grande vilão, o Norman Bates, e aquela perversão dele, né? Achando que ele era mãe morta em alguns momentos e perseguindo quem se hospedasse lá na pensão que ele cuidava. Lá pro final do filme, antes da cena final, na verdade, o Norman Bates, interpretado de forma absurdamente convincente, maravilhosa por um ator chamado Anthony Perkins, olha pra câmera de um jeito muito assustador. Ele nem fala nada, mas só olhada pra câmera já deixa claro que há um recado, né? Que o Norman Bates tá avisando o público que vem coisa por aí. E acreditem, não é uma ameaça vazia, não. É sem dúvida uma das quebras de quarta parede mais assustadoras de todas. O Último Grande Herói. Filmaço, hein? Porra, que filme maneiro. O Último Grande Herói é um dos filmes mais famosos do Arnold Schwarzenegger. E ele inteiro, o filme inteiro, é basicamente uma grande quebra da quarta parede. Por isso que é maneiro. Lembra que eu falei que tinha várias formas de fazer isso? Esse filme mostra, inclusive, muito bem isso, né? Já que ele é basicamente um filme dentro de outro filme, onde o menino vai parar no universo desses filmes de ação. A prova disso é que justamente essa franquia fictícia, lá dentro desse filme, é cheia de referências e piadas envolvendo outros filmes reais do nosso querido Arnoldão. Os fãs do Schwarzenegger não curtiram na época, tá? Porque parecia que esse filme zombava dos outros. Mas não é por aí, é divertido demais, vale muito, muito a pena. Adrenalina. Ainda na pegada dos filmes de ação, a gente tem Adrenalina, um filme do Jason Statham, pouco comentado, inclusive mais frenético, como não poderia deixar de ser, lógico, né? Cheio de ação pra caramba, louco, completamente louco. Nesse filme, basicamente, o Jason Statham é um assassino profissional que foi envenenado com uma substância
que se o nível de adrenalina no corpo dele baixasse, ele morria. Né? Sim, o cara tem que estar acelerado o tempo todo para ficar vivo. Então você imagina a correria que tem nesse filme. E no meio dessa correria toda tem a quebra de quarta parede. O Jason Statham entra no elevador com um cara asiático que não fala inglês. Ele pergunta quem é o cara, literalmente tem que ler a legenda para entender o nome, igual a gente. É mole. Eu falei que o negócio era frenético. Curtindo a vida doidado. Esse acho que muita gente vai lembrar, hein? Provavelmente, acho que é um dos exemplos mais clássicos de quebra de quarta parede. É esse filme, Curtindo a Vida Doidado, onde o Ferris Bueller, lembra dele? Que é um estudante, resolve tirar um dia de folga, né? Matar a aula, fazendo tudo o que ele quisesse, né? Até aí, beleza, é um direito dele. Porra, o direito dele eu não sei direito, né? Será que é um direito de alguém matar a aula? Mas enfim. Mas é muito legal como é que o filme vai te inserindo na história sempre que rola uma fala, um diálogo direcionado diretamente a quem tá assistindo. Ele volta e meia vira pra câmera e fala. Isso acontece algumas vezes e é sempre muito maneiro, muito divertido, muito engraçado e muito bem feito. Deadpool! Bom, o Deadpool ele já é famoso pela quebra da quarta parede nos quadrinhos. Ele faz isso direto lá, né? O mais divertido é que nos filmes solo dele, com Ryan Reynolds, isso é levado até a enésima potência. O Wade Wilson usa e abusa desse recurso que é muito famoso nas HQs. Ele fala com o público, ele olha pra câmera, faz referência a outros filmes da Marvel, até da DC. Enfim, tudo que é possível de fazer com uma quebra de quarta parede, o Deadpool já fez, ou vai fazer ainda, né? É impossível, acho que, imaginar como é que seriam esses filmes se isso não rolasse. Se fosse desconhecido, né? Ou se simplesmente optasse por não fazer isso, por não colocar a quebra da quarta parede. Ainda bem que tem, porque fica maneiro demais. E você se lembra de algum outro filme que faça uso legal desse artifício da quebra da quarta parede? E você gosta quando acontece isso? Conta pra gente nos comentários, comentem. Mas não sai sem se inscrever, se inscreve no canal, clica aqui, ó. Toca ou clica aqui, ativa o sininho, que a gente vai continuar cobrindo tudo sempre, te informando, dando entretenimento, sempre, longos anos, mas sem você aí desse lado, não tem graça, principalmente você que não tem a notificação ativa, porque a gente sabe que você pode ir embora a qualquer momento. Obrigado de coração, até o próximo vídeo, valeu, fui!